Muy buenas noches, Muito boa noite, amados hermanos y amados irmãos e amigos presentes aqui en Estación Juárez, em Estação Juárez, Chiapa, Chiapa, República Mexicana. República Mexicana. Es para mí una bendición grande É para estar con mim ustedes uma bênção grande estar com en vocês esta ocasión. nesta ocasião. En esta noche Nesta noite, quiero leer un pasaje quero ler uma passagem en Apocalipsis capítulo 1 versos em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 10 al 20, donde dice: ao 20, onde diz: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí Eu una fui gran voz arrebatado como em de espírito no trompeta dia do Senhor. que Eu vi de trás de mim uma grande voz, soy el como de Alfa trombeta, que y el dizia: Omega, el Eu sou o primero Alfa e o y el Ômega, o último. primeiro e o último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 O que vês, iglesias escreve-o que no están livro e envia-o en às 7 Asia, igrejas que estão na Ásia: Éfeso, a Éfeso, Esmirna, a Esmirna, Tiatira, a Pérgamo, a Tiátira, Sardis, a Sardis, y a Laodicea. Filadélfia e a Laodiceia. Y me volví para ver la voz E voltei-me que para hablaba ver conmigo, quem falava y vuelto, comigo, vi 7 e ao candeleros voltar-me de vi oro, 7 y en candeeiros medio de de los ouro, 7 e candeleros, no meio dos a 7 uno candeeiros, semejante al Hijo del alguém Hombre, semelhante a um filho vestido de de una homem, ropa que llegaba vestido hasta los com pies, vestes y talares ceñido por el pecho e cingido à con un altura do peito cinto com um de cinto oro. de Su ouro. cabello y sus cabellos, su A sua cabeza cabeça y e sus cabellos eran blancos a sua cabeça e como blanca cabelos lana, eram brancos como lã branca, como como a neve, sus ojos como llama de e os fuego, seus olhos como y chama sus de pies fogo. semejantes Os al seus bronce pés eram bruñido, semelhantes a latão refulgente reluzente, como en un horno, como que refinado y su voz numa fornalha, como estruendo e a sua de voz muchas como a voz de aguas. muitas águas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Tinha De ele su na mão boca direita salia 7 uma espada estrelas, e aguda da sua de boca 2 saía uma filos, afiada e espada seu de 2 rostro gumes. era como el O seu sol, rosto era quando como o sol, resplandece quando en su resplandece fuerza. na sua força. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él Quando puso o su vi, diestra caiu a sobre seus mí, pés como morto. diciéndome: Porém, ele pôs "No sobre mim a sua temas, mão direita, yo dizendo: soy el primero Não temas, eu y el sou o último, primeiro e o último. y el que vivo, Eu sou o y que estuve vivo, muerto, fui morto, mas he aquí mas que vivo por estou los vivo siglos para de todo los siglos. sempre. Amém. E tenho las E llaves de la tenho muerte as chaves da y morte del e Hades. do inferno. E tenho las llaves de la muerte E tenho as chaves Hades, ou da seja, morte e do las inferno, ou llaves del seja, infierno y de la as chaves muerte. do inferno e da morte. Escribe las cosas que has visto. Escreve, pois, y as las coisas que son, tens visto y e as las que são, han de ser e as que depois dessas hão de de acontecer. estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en O mi mistério diestra, das 7 y de los estrelas 7 que viste na candeleros minha de mão oro, direita las e os 7 7 candeeiros de ouro son é los este. 7 ángeles As 7 de estrelas las são 7 os anjos iglesias, das 7 y los igrejas 7 candeleros e que os has 7 visto candeeiros son las são 7 iglesias. as 7 igrejas. Nuestro tema para esta ocasión es el Nosso misterio tema para esta de las ocasião é o 7 mistério estrellas y de das los 7 7 estrelas e dos candeleros. 7 Pueden tomar asiento candeeiros. si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Perdón, tenido la garganta Eu en tive toda a esta viaje afectada, garganta pero em toda essa Dios viagem me ha afetada, estado mas ayudando Deus y esteve espero me que ajudando también, pues, ustedes sean pacientes y e comprensivos espero en que vocês esta sejam parte. pacientes e compreensivos nessa parte. Que Dios bendiga Que nuestros Deus corazones abençoe con su palabra y nossos nos permita corações com Sua palavra e nos entenderla. permita entendê-la. El misterio de O las 7 mistério estrellas das y de 7 los 7 estrelas e candeleros. dos 7 candeeiros. Aquí, en este Aqui, pasaje que hemos Nessa leído, passagem que lemos, encontramos las 7 encontramos as 7 Estas 7 igrejas, igrejas mencionadas essas de Asia 7 Menor, igrejas aunque hubo mencionadas más da Ásia Menor, iglesias mesmo que houve allí mais en Asia igrejas Menor, ali pero na estas Ásia 7 Menor, iglesias fueron mas essas 7 escogidas igrejas foram como tipo e escolhidas figura de la como iglesia tipo e del Señor figura da Jesucristo, igreja pasando do por sus Senhor 7 Jesus Cristo, etapas o passando edades. pelas suas 7 etapas ou eras. Estas 7 iglesias en Asia Essas Menor 7 igrejas na Ásia tenían Menor las características tinham as características que estarían manifestadas estariam en la manifestadas iglesia del Señor Jesucristo, na igreja pasando do Senhor por sus Jesus Cristo, 7 passando etapas. pelas suas 7 etapas. Estas 7 iglesias Essas cubren 7 igrejas tanto cobrem a los tanto escogidos os de escolhidos Cristo, como de el resto Cristo del como o cristianismo. resto O do sea, cristianismo. que Ou estas seja, 7 iglesias que essas 7 igrejas cada una de representam ellas
cada uma el delas, cristianismo o completo. cristianismo completo. Y en medio del cristianismo E no estarían meio do los cristianismo escogidos de Dios, estariam os escolhidos de también Deus, estaría la e cizaña, também estariam o joio, vean ustedes, vejam vocês, ambos grupos, el trigo ambos grupos, y o la trigo cizaña e o joio juntos. juntos. Y por eso es que E por isso é que Cristo en Espíritu Santo, Cristo em Espírito Santo, em cada era, por meio do anjo mensageiro de cada era, fala ao trigo e fala também ao joio. encontramos que a forma em que Cristo Encontramos que a forma em que Cristo falaria durante essas 7 etapas seria por meio do anjo mensageiro de cada era. Essas 7 etapas ou eras se cumpririam em diferentes territórios. A primeira era se cumpriu na Ásia Menor, a segunda na França, a terceira na Hungria e França, a quarta na Escócia e Irlanda, a quinta na Alemanha, a sexta na Inglaterra e a sétima na América do Norte. Os mensageiros dessas eras foram São Paulo, Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e William Marion Branham. E estes anjos mensageiros foram representados nessas 7 estrelas que o Filho do Homem tem em sua mão, em sua destra aqui, em Apocalipse capítulo 1, versículos 10 ao 20. As 7 estrelas são os 7 anjos mensageiros. Vejam vocês, aqui diz, o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Agora vejam vocês como essas 7 estrelas representam estes 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e os 7 candeeiros representam as 7 eras da igreja gentia, as quais foram tipificadas nessas 7 igrejas da Ásia Menor. E agora, vejam como Cristo esteve no meio da sua igreja nessas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Esteve velado e revelado por meio de cada um destes anjos mensageiros. E a voz de Cristo, vejam vocês, saiu da boca do mensageiro de cada era. Eles foram a boca de Cristo em cada era. E vejam vocês como Cristo realizou sua obra correspondente a cada era e foi construindo seu templo espiritual, sua igreja, seu corpo místico de crentes, de era em era, utilizando um anjo mensageiro que é uma estrela na destra de Cristo. 7 estrelas, 7 anjos mensageiros. E agora vejam como de era em era Cristo esteve construindo sua igreja. Vimos que o candeeiro ou candelabro estava no lugar santo e as 7 etapas ou eras da igreja gentia correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. E essas 7 estrelas, que são 7 anjos mensageiros, que são também as 7 luzes das 7 lâmpadas, encontramos que correspondem também ao lugar santo do templo espiritual de Jesus Cristo. Essas 7 etapas já foram cumpridas. Depois dessas 7 etapas, Cristo tem que construir o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E, consequentemente, tem que passar ao território onde ele colocou essas pedras vivas, esses escolhidos, os quais tem que chamar no último dia para juntá-los e com esse grupo de escolhidos formar a era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Agora vimos como Cristo operou nas eras passadas, nas 7 eras, vimos o que são as 7 estrelas e vimos o que são os 7 candeeiros ou 7 lâmpadas que estavam no castiçal candelabro lá no templo, no lugar santo,
do templo que Moisés construiu e do templo que também construiu, que o rei Salomão também construiu. Agora vejam em Zacarias capítulo 4, nos diz Deus, por meio do profeta Zacarias capítulo 4, versículo 1 em diante, tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? Respondi, olho e vejo um castiçal de ouro e um vaso de azeite em cima, com 7 lâmpadas, e há 7 canudos que se unem às 7 lâmpadas que estão em cima dele. Junto a ele há 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor meu, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que isto é? Eu disse, não, Senhor meu, não, Senhor meu. Eu disse, não, Senhor meu. Então ele me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. Então ele trará a pedra angular em meio a aclamações. Graça a ela. Veio de novo a minha palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Estes são, pois, os 7 anjos mensageiros das 7 eras, nos quais, pois, esteve o Espírito de Cristo manifestado. Olhos representam profetas enviados por Deus, ou seja, videntes. Hablé más y dije, ¿qué significan estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Então perguntei ao anjo, o que são essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Novamente lhe perguntei, o que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? Respondeu-me ele, não sabes o que é isso? Eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Agora vejam, aqui Deus está mostrando ao profeta Zacarias o templo aqui, que é tipo e figura do templo espiritual de Jesus Cristo, que é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui, o príncipe Zorobabel e o sacerdote, sumo sacerdote Josué representam Cristo. Cristo como rei e Cristo como sumo sacerdote. E por isso é que no capítulo 6, versículo 12, nos falando de Zorobabel, sendo tipo e figura de Cristo, diz... E diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem cujo nome é renovo, e ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Zorobabel vinha da linha do rei Davi, e por isso é tipo e figura do Messias de Cristo, o qual construiria um templo para Deus. E seria um templo eterno, o qual o Messias construiria para Deus. E o templo que Zorobabel estaria construindo seria tipo e figura do templo que seria construído pelo Messias por Jesus Cristo. E vejam vocês como no templo que está no céu, como no templo que o rei Salomão construiu, o templo que Moisés construiu, encontramos que houve átrio, lugar santo e lugar santíssimo.
tipo e figura do que há no céu. E agora encontramos que na construção do templo espiritual de Cristo, encontramos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, passando pelas suas 7 eras, pertence ao átrio desse templo espiritual. E por isso tem 7 luzes acesas, que são 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E encontramos que está aí o candeeiro ou candelabro com suas 7 lâmpadas acesas. As 7 lâmpadas ou depósitos são as 7 eras da igreja gentia, com seus 7 anjos mensageiros acesos com fogo do Espírito de Jesus Cristo. Mas depois que termina esse trabalho durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, temos que passar ao lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, para que se materialize nesse templo que está no lugar santíssimo do templo que está no céu, o qual foi refletido no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu. E agora, depois de passar pela Ásia Menor, Europa e América do Norte, no lugar santo do templo espiritual de Cristo, passamos a América Latina e o Caribe, e passando a América Latina e o Caribe, Cristo encontramos na América Latina e no Caribe, construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E por isso é que todas as coisas que estavam no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu, do que Salomão construiu, serão encontradas no templo espiritual de Cristo, sendo materializadas em seres humanos. Assim como aconteceu nas 7 eras da igreja gentia no lugar santo do templo espiritual de Cristo, onde Cristo materializou com seres humanos as coisas do lugar santo, do templo que está no céu e do templo que Moisés construiu e do que Salomão construiu. E agora vejam a bênção tão grande que correspondeu à América Latina e ao Caribe. Ser o território onde Cristo construiria o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E por isso teria os seus escolhidos para o último dia, para a era da pedra angular e dispensação do reino, para com esses escolhidos colocados na maioria na América Latina e no Caribe, ao chamá-los e juntá-los, colocá-los no lugar santíssimo do seu templo espiritual, e com eles constrói esse lugar santíssimo, para que tudo que está no céu no lugar santíssimo seja refletido no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo e produza o que Deus prometeu para este último dia em seu programa. E agora, por isso é que os 2 ungidos que estão diante da presença de Deus no céu têm que ser materializados na terra, no templo espiritual de Cristo, no lugar santíssimo do seu templo espiritual. E esses são os ministérios de Moisés e Elias aqui na terra, no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Assim como no céu estão os ministérios, no templo que está no céu, os ministérios de quem? De Miguel e Gabriel, esses 2 poderosos arcanjos de Deus. Agora vejam tudo que tem que se materializar na terra. E estando tudo isso materializado na terra, no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, tudo que Cristo fala lá no lugar santíssimo do templo que está no céu, será manifestado, cumprido aqui no lugar santíssimo do templo que está aqui na terra, no templo de Cristo. E desde aí é que se conhecerão todas essas coisas que Deus fala desde o seu trono lá no céu, no lugar santíssimo, porque são comunicadas essas coisas ao templo espiritual de Cristo aqui na terra. E por isso é que a voz de Cristo sairá do lugar santíssimo do seu templo espiritual neste último dia. Já a voz de Cristo, vejam vocês, a qual esteve em cada era da igreja gentia, já não está em nenhuma dessas eras.
porque já são história. Já transcorreram as 7 etapas ou eras. E onde está a voz de Cristo atualmente? Está aqui na era da pedra angular, que é a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. E os escolhidos no último dia estariam escutando a voz de Cristo onde? No lugar santíssimo e desde o lugar santíssimo do seu templo espiritual. E em que território estaria se cumprindo a parte do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Pois na América Latina e no Caribe. E quem estariam escutando a voz de Cristo neste último dia? Pois nós, aqui na República Mexicana e em todos os países latino-americanos e caribenhos. Agora vimos este mistério que esteve se movendo de era em era. Vimos quem são as 7 estrelas na mão de Cristo e vimos também quem são ou que são 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros são as 7 eras da igreja gentia e as 7 estrelas na mão de Cristo são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia. Vejam vocês como foram manifestados cada um em seu tempo e no seu território ou no território em que Deus lhes enviou e onde Deus cumpriu cada uma dessas eras. Mas vejam, aos latino-americanos e caribenhos correspondeu a melhor parte no programa divino porque correspondeu à etapa do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Vejam, para a primeira era, Cristo enviou um ministério. Cristo operou o ministério através de São Paulo. Enviou esse ministério e Cristo e Espírito Santo esteve manifestado em São Paulo operando esse ministério. E assim foi de era em era. Mas vejam, para a era da pedra angular, temos a promessa do ministério de Elias pela 5ª ocasião. E temos a promessa do ministério de Moisés pela 2ª ocasião. E temos a promessa do ministério de Jesus por 2ª ocasião. Vejam, para 7 eras enviou 7 ministérios e para a era da pedra angular envia 3 poderosos ministérios. E agora, vejam vocês como para a era da pedra angular é a única etapa onde a igreja do Senhor Jesus Cristo terá um ministério dispensacional. Terá um mensageiro dispensacional e por isso é que se estarão manifestando nele estes 3 grandes ministérios. O ministério de Jesus, o ministério dispensacional, o ministério de Moisés, o ministério dispensacional e o ministério de Elias que veio passando do átrio ao lugar santo e do lugar santo onde esteve, vejam vocês, esteve no átrio, em Elias Tisbita, em Eliseu e em João Batista. Depois passou ao lugar santo do templo de Jesus Cristo no 7º anjo mensageiro e depois passa ao lugar santíssimo no cumprimento de um dos 2 ungidos, de uma das 2 oliveiras de Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante. Agora vejam como o ministério de Elias veio passando de etapa em etapa. O ministério de Moisés passou também do átrio. E depois de passar do átrio, onde passa? Passa ao lugar santíssimo. E o ministério de Cristo, vejam vocês como passou do átrio, passou ao lugar santo e do lugar santo passou ao lugar santíssimo neste tempo final. Pois esteve no átrio no Antigo Testamento e sua morte, vejam vocês, foi no átrio também, mas depois passa às 7 etapas ou eras da igreja gentia, passa a dispensação da graça, onde o encontramos colocado dentro do lugar santo do seu templo espiritual, falando por meio de cada anjo mensageiro. E depois, para o último dia, passaria ao lugar santíssimo, a era da pedra angular, para falar por meio do seu anjo mensageiro. E agora vejam como a igreja do Senhor Jesus Cristo, vejam vocês como esteve no lugar santo e depois como passaria a igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa do último dia ao lugar santíssimo, com pessoas do tempo final.
do último dia. E com as pessoas que esteve no lugar santo, é com as pessoas que receberam o mensageiro da sua era e permaneceram com o mensageiro da sua era. Mas agora, para o último dia, passamos ao lugar santíssimo, na obra de Cristo do último dia, entre os latino-americanos e caribenhos. Assim que vejam a bênção grande do programa divino para esse último dia, no templo espiritual de Cristo corresponde à América Latina e ao Caribe. Agora, conhecendo a história das 7 estrelas e dos 7 candeeiros, podemos ver como Deus operou nas 7 etapas ou eras da igreja gentia e como isso depois vem a ser tipo e figura da forma em que Cristo operaria no último dia, na era da pedra angular. E como Cristo se manifestaria na era da pedra angular por meio do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer na era da pedra angular. E assim nos preparando, nos chamando e nos juntando na era da pedra angular e nos preparando para ser transformados e raptados neste último dia. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta noite, dando testemunho do mistério das 7 estrelas e os 7 candeeiros que se encontram no lugar santo, e que aqui aparece Cristo, o Filho do Homem, no meio dos 7 candeeiros de ouro com as 7 estrelas em sua mão, em sua destra. Essas 7 estrelas, como vimos, são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra, são os 7 olhos de Deus do Senhor, e assim por diante. Por quê? Porque é o Espírito de Cristo em cada anjo mensageiro, manifestado, realizando a obra correspondente a cada era, no corpo místico de Cristo durante as 7 etapas da igreja gentia, no lugar santo do templo espiritual de Cristo. E agora passamos à etapa do lugar santíssimo com os latino-americanos e caribenhos. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, correspondentes ao lugar santíssimo e para os que estariam no lugar santíssimo, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e nos abra plenamente o entendimento para compreender todo o seu programa correspondente a este último dia e, em breve, nos transforme e assim nos dê o novo corpo que Ele prometeu para cada um de nós e nos leve à ceia das bodas do Cordeiro em breve, neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E deixo novamente com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nessa noite, dando graças a Jesus Cristo pelas suas 7 estrelas, pelas 7 estrelas, os 7 anjos mensageiros das 7 eras e pelos 7 candeeiros de ouro, as 7 lâmpadas de ouro que estão no candeeiro, e também pela era da pedra angular, pela era do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe e passem todos muito boa noite. Muito obrigado por vossa amável atenção.